Buenas, galera! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Destrave a Voz. Pessoal, aqui, como você sabe, a gente vai trazer várias pessoas que se comunicam, vão contar as suas histórias e nós já trouxemos jornalista, trouxemos o Bispo Joe, muito bacana, nos ensinou bastante coisa. E hoje eu trouxe um cara que ele é um grande homem de Deus também, um cara que entende de redes sociais, eventos. Olha, quem que está aqui na minha frente? Como eu falo, esse cara bonito aqui, de olhos claros, Júnior Bessa. Muito obrigado, Júnior. E aí, Siki, tudo bom, cara? Prazer estar aqui contigo. Tô ansioso por você falou que vai fazer algumas perguntas aqui, que a gente vai trabalhar algo bem dinâmico, né? Mas é um prazer e uma honra poder estar aqui contigo, cara. Obrigado. E o Júnior, pessoal, eu conheci ele, a gente tem se conectado com um cara muito bacana, que eu vou trazer ele aqui ainda pra gente, o Sidney. E aí eu conheci o Júnior, um cara que tem um projeto muito bacana. E aí eu falei pra ele, Júnior, aqui nós vamos conversar, bater papo, eu quero que você conta tudo, a sua história, a sua missão, sua empresa, o que você faz. Então aqui nós estamos para aprender com você também, porque eu sempre falo que o comunicar é muito importante. Quem abre a boca, fala, se comunica e cresce. Então fala um pouquinho pra gente quem é o Júnior. Cara, falar quem é o Júnior, né? Muitas das vezes a gente quer falar sobre o que é o rótulo, né? As nossas qualificações. Mas eu acredito que quando a gente olha para dentro da gente e vai ver quem é o Júnior, a gente não vai trazer os rótulos específicos como o mentor, ou um treinador, ou um evangelista. Eu acredito que nós devemos buscar quem nós somos na essência. É, quem é o Júnior? O Júnior é um cara mais humorado, um Júnior que ele ama a família. O Júnior é esse cara que ele gosta de falar de Jesus. É um Júnior tranquilo, é um Júnior que quer levar a mensagem de transformação para a vida de outras pessoas. Legal. E o que eu sempre falo, Júnior, que nem você disse assim, eu quero levar a mensagem. E isso é muito importante, que eu falo o que é comunicar, né? Comunicar Sim. é fazer-se comum. E você então disse que quer levar uma mensagem e fazer-se comum, para que todos venham entender essa mensagem. E qual é a mensagem do Júnior? Bom, a mensagem, na verdade, ela que eu carrego, eu digo que eu sou um mensageiro do reino. No caso, eu imagina aqui, né? Antigamente tinha, vamos lá, eu gosto de simbolizar aqui, como na Crônica de Nárnia, né? Eu me lembro que eu assisti o mensageiro ele pega a carta do rei e ele entra dentro do território do inimigo e mesmo ali as pessoas querendo matar, ninguém toca nele, ele entra até dentro daquele território. Ele abre a carta e lê aquela mensagem que não é dele, mas lê do rei que enviou ele, e todos têm que ouvir a mensagem do rei. E ali, em continência, ouvir e saber se a mensagem é de paz ou de guerra. E ali ele entrega, sai. Se vai ter guerra ou se vai ter paz, ele só apenas entrega a mensagem em volta. Eu acredito que eu sou esse cara que leva uma mensagem daquele que me enviou, que eu venho através do Senhor para enviar para as pessoas, que todo mundo carrega uma mensagem e que às vezes ela não é externalizada isso ao mundo, através das redes sociais, através de livros. E essa é a minha mensagem. A mensagem é ativar para a pessoa que está nos assistindo aqui. Todo mundo que está aqui assistindo agora, você carrega uma mensagem. Inclusive o Sik sabe disso, que ele carrega a mensagem dele. E é isso que falta, pessoas que incentivem elas também falarem. Eu acho que nós estamos num contexto hoje onde as pessoas estão travadas e não tem vez, sabe? É mais fácil a gente abrir vez para quem é conhecido, para quem já é um influenciador, do que aquele que está começando. Acho que a minha mensagem é pegar aquele cara que está lá embaixo, que quer uma oportunidade e dar para ele. Por que isso? Porque eu não tive. Então eu entendi que é, a mensagem do Júnior tem muito a ver com as dores que ele vem passando. Então, quando eu entendi que, tipo, em vez de eu me vitimizar, em vez de eu ficar, tipo, ninguém me dá oportunidade, ninguém me dá uma chance, eu criei a minha chance, criei minha oportunidade e falei, o que não fizeram comigo, eu vou fazer com os outros. Dar a oportunidade para aqueles que estão buscando uma oportunidade. De Legal, ser voz, ótimo. né? Destrave a sua Destravar voz. a voz, isso mesmo. E pessoal, olha que interessante que o Júnior falou. Dentro da analogia que você fez, você às vezes tem uma mensagem que às vezes não é até sua e você vai até a frente, independente do que as pessoas estão achando, o que as pessoas vão falar, você tendo a sua mensagem, abra a boca, fala, não fica quieto, não guarda para você. Perfeito. Na é verdade, porque muitas vezes quando a pessoa guarda para si, ela perde a oportunidade de levar uma mensagem que transforma a vida e transforma a sua vida também. E aí, então, você vem trazendo essa mensagem. Você fala pra gente, você é evangélico, como que você nasceu num berço evangélico, como que você leva a sua mensagem?
Legal. Na verdade, eu cresci num lar cristão, né? E com 8 anos de idade, eu acho que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu me lembro muito bem disso, né? Minha mãe sempre me levou para a igreja. E como todo jovem, né? Como todo adolescente jovem que tem aquele olhar para as coisas do mundo, era bem religioso. Então, quando eu fiquei da adolescência para a juventude, eu me afastei porque por conta da religiosidade. A gente tem aquela curiosidade de querer conhecer o mundo. Tive minha vida de jovem, fiz as minhas coisas de errado, mas sempre eu tinha aquele sentimento de que Deus tinha um plano muito grandioso na minha vida. Então a gente vai sendo perseguido por isso. E eu me lembro que quando eu já estava dando um trabalho para minha mãe já estava sabendo de algumas coisas minhas, que eu já estava dando dor de cabeça, a mãe é a última a saber, né? Ela já estava ouvindo rumores de que eu estava indo para festa, que eu estava usando droga, que eu estava bebendo, que eu estava fazendo algumas coisas ilícitas. E ali ela começou a criar um plano de oração pela minha vida. Eu digo assim que quando ela teve as férias dela, ela teve uma férias que eu já estava dando bem trabalho para ela, né? E ela é uma preocupação, na verdade, para ela. Não dei tanto trabalho assim não, mas preocupação a mãe, né, saber que um filho tá indo para alguns lugares. E eu me lembro que ela separou os 30 dias dela de férias dela, ela não foi, sei lá, viajar, não foi pra praia, ela não procurou outra coisa, ela tirou os 30 dias da férias dela para orar pela minha vida. E eu digo que hoje eu sou fruto de oração, porque se às vezes a gente esquece das pessoas que acreditaram na gente. E tudo começou dentro de casa, minha mãe orando por mim, acreditando na minha mudança, e uma das coisas que mais ela pedia, né, que ela via todo mundo se interessar, os filhos de outras pessoas se interessando por alguma coisa dentro da igreja, né? E ela falava, meu filho não canta, não toca, qual é o dom dele? Qual é a mensagem que ele carrega, né? E aí ela começou a orar e Deus despertou isso em mim, a vontade de me comunicar, né? E aí eu comecei a estudar muita palavra, eu comecei a ler muita Bíblia, já li ela 2 vezes, mas eu não incentivo que a pessoa leia por ler, né? Ler para entender. Às vezes a pessoa fala, já li a Bíblia tantas vezes, mas não entendeu, né? Então eu comecei a criar essa intimidade com Deus em 2012. De 2012 para cá já está indo para quase 13 anos, né? 13 anos que eu venho me sacrificando, buscando uma vida íntegra com Deus, e dentro desses 13 anos, entre altos e baixos, eu acho que cada vez mais me aproximando de uma intimidade com Ele. Que eu acho que esse é o segredo da fórmula do sucesso, né? As pessoas vendem na internet aí fora uma, uma, uma forma de você monetizar, de você ganhar muito dinheiro, mas eu acredito que se você não tiver um vínculo direto com o dono da fonte, o criador, você não consegue avançar, progredir na vida. Show de bola. E olha que legal. Júnior, alguns anos atrás, para as pessoas se comunicarem, ela tinha que ser um radialista ou ela tinha que trabalhar na TV. O tempo passou e hoje as pessoas se comunicam através das redes sociais. Certo. Elas levam sua mensagem, ou talvez nem a mensagem através das redes sociais. O que nós vimos muito, jovens, eles se comunicam através de uma dancinha, de qualquer coisa. E você? Eu vi que você é um jovem, então, cristão e também entende de redes sociais. E aí, como levar a sua mensagem, e dar uma dica para nossos amigos aqui, como levar a sua mensagem de verdade nas redes sociais? E aí, eu vou além ainda na pergunta, sem ser só dancinha. Legal, essa pergunta ela é muito boa, porque a gente vê pessoas que elas não sabem quem elas são, então elas vão na manada, elas vai ver o que tá dando certo pro outro, e nem tudo que tá dando certo pro SIC vai dar certo pra mim, nem tudo que tá dando certo pro Júnior não vai dar certo pro SIC. E muitas das vezes não é o que deu errado também pra você que vai dar errado pra mim. Então, as pessoas elas estão procurando meios de chamar a atenção, e uma das 48 leis do poder que é chame a atenção a qualquer custo. Chamar a atenção faz parte, né? Vamos dar o exemplo do Miguel lá, Oliveira, que do The King The of the Power, ele chamou a atenção. Agora, como ele vai mudar essa percepção, que é o mais difícil, porque as pessoas já tiveram uma visão dele errada, né? Uma Uhum. percepção errada. Então é igual a da dancinha, né? A dancinha, muitas das vezes, a pessoa pode ter chamado, deu certo, mas não. Aí, muitas das vezes, você cria um personagem e não se identifica com ele. Porque é melhor você começar lá com um cara que você quer ser visto do que aquele que não quer. Porque muitas vezes você chama atenção, né? Que nem o do The King, The Power, várias coisas que ele falou Uhum. aí. Ele chamou atenção, só que ele chamou atenção de uma forma ruim. Então, ele pode ser um jovem incrível, um cara incrível, mas a percepção que as pessoas têm sobre ele é uma pessoa que ele se intitula profeta, mas que ele não passa essa credibilidade de um profeta,
né? Até pela a forma que ele se posicionou. Então a gente tem que estar muito eh eh, com a intenção muito clara daquilo que eu quero, como eu quero ser visto, né? Como que eu quero ser alcançar o meu público. Se é fazendo humor, então seja engraçado. Se é sendo um pouco mais sério, mais reflexivo, então seja reflexivo. Então, se você não tiver bem claro o que você quer, você vai acabar passando uma impressão errada para as pessoas. E aí que tá. Depois, para você mudar isso, inclusive eu estava numa imersão com o Thiago Fonseca e ele falou sobre isso, que os vídeos primeiro que ele viralizou foi fazendo humor, pegadinha, né? E ele, tipo assim, tem um vídeo que viralizou muito, foi um que ele caga no banheiro lá, ele não, caga no No elevador. elevador. No Solta um elevador. pum. E aí ele fala que ele chegava nos lugares e quando ele chegava nos lugares as pessoas falavam, não é o fulano do elevador cagando. E ele não gostava dessa forma que ele ficou visto. Então, tipo assim, às vezes nós buscamos tanto uma audiência, mas a gente está disposto a fazer qualquer coisa que muitas das vezes a percepção que as pessoas têm ao nosso respeito é contrária. Então a gente tem que pensar muito bem, quer se posicionar, ter a clareza, mapeia com como que você quer aparecer, como que você quer ser lembrado, né? Se você quer ser um cara que é só do The Off, The King, The Power, ou você é uma pessoa que carrega a mensagem de fato e que transforma vidas. Entende? Eu acredito, né, pegando aqui no gancho Uhum. do Miguel, eu acredito que ele pode ter um coração genuíno, um coração de um jovem, ele tem 15 anos ainda de idade, mas ele precisava somente se policiar nas palavras, naquilo que qual é a forma que eu quero, porque a Bíblia fala sobre isso. É, ai daquele por onde vem um escândalo, aquele que escandaliza a fé, né? Então, se você está manchando a integridade da palavra, a gente tem que se rever, ainda mais para quem quer mexer com um meio cristão, né? Uhum. Isso envolve qualquer dança ou não, tanto faz. Legal. Vou até aproveitar aqui, pessoal. Eu analiso a comunicação das pessoas. E voltando aqui, falando um pouquinho do Miguel, The King and the Power, eu não estou nem defendendo nem acusando, eu vou fazer a minha análise. Por que, que o Miguel ele explodiu tanto? Por que, que ele ficou falado positivamente ou muitas vezes negativamente? Mas eu vou observar a comunicação dele. Olha só. Primeiro você observa a postura do Miguel. Ao falar, ele tinha uma postura sempre em pé, firme. O segundo ponto, o que ele estava falando, antes dele falar, ele acreditava muito mais no que ele estava falando. Ou seja, tudo que ele falava, ele fala firme. Se é The King of the Power, se é rasgar um exame, não importa. Mas ele acreditava. Então, quando ele acredita, ele passa uma confiança muito maior. Então, o ouvinte acredita. E por fim, ele se conectou muitas vezes com as pessoas. Como que ele se conectou? Como que ele convenceu? Às vezes você é um pregador, você é um líder, você não se conecta, não consegue convencer igual o Miguel convenceu, sabe por quê? Porque nem você acredita no que você está falando. Miguel acredita. E outra coisa, como que ele se conectou? Ele vinha, se ele vê que uma pessoa tá triste, ele vinha e falava: olha, você que tá triste, você tá triste por causa disso, 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 disso. A pessoa, pô, falou comigo. Às vezes ele sabia que ele conversando, eu vi que ele conversou com a menina viaja, a menina, o desejo da menina é estudar fora. Então ele se conectou ali na dor dela e falou: olha, eu vejo que você vai ir para vários países, pá. Ele se conectou. Então, os três pontos muito importantes. Então, postura, ele acreditava fielmente no que ele Sim, estava falando, independente, e por fim ele se conectou. Então, Miguel, ele explodiu, mas aí está o problema. Qual era a mensagem? Então, prejudicou. Mas uma visão fria. E você que está me vendo, como é que é a sua comunicação? Você acredita? Muitos sabem o que que é? Ele se apresenta assim, Júnior, ó dia, ó céu, ó isso. azar. Então já era. Então, e você? Vamos lá. Por que que eu te perguntei isso? Você é o cara das redes sociais também. Sim, Me fala um e isso é pouco muito aí. importante. Quando eu comecei, cara, eu me lembro que eu ficava em dúvida entre falar sobre marketing, sobre vendas, sobre estratégias e levar um pouco da mensagem do reino. E eu ficava nessa dicotomia entre um ou outro. E aí eu entendi que Deus falou pra mim sobre o que que você tem na mão. Tem um celular, então por que que você não começa a fazer live, não começa a falar, começa a aparecer e fala aquilo que tá no seu coração. E foi isso que me foi me dando energia e gás para eu chegar onde eu tô hoje, né? Mas eu não comecei falando sobre o que eu falo hoje, eu comecei falando com aquilo que eu sabia naquele tempo. E muitas das vezes a gente foge disso. A gente fica querendo estar preparado para começar. E Deus ele vai nos preparando no caminho. Deus ele vai te dando. Começa com o que você sabe, né? E não precisa inventar a roda. Começa com o que você já tem. E é isso que as pessoas estão perdendo a essência, serem elas verdadeiras, autênticas. E é isso que conecta o público. Então, assim, não importa se a sua câmera não tem qualidade, não importa. O que importa é a mensagem que você está comunicando com as pessoas.
Então, se a sua mensagem ela for autêntica, verdadeira e autoral, ela conecta com as pessoas. As pessoas sentem verdade. Aqui você não tá vendo o Júnior falar, eu não tô imitando uma voz de alguém, eu não tô com trijeito, eu não tô aqui querendo passar uma impressão de quem não é o Júnior. Então, quando as pessoas que estão nos assistindo, elas sentem isso, que eu tô imitando alguém, mano, cara, em Alphaville tem muito. Cara, em Alphaville tem muita gente assim. Gente que fica imitando os outros. Você vai ver, você vai no mini curso do Pablo. Que a pessoa tá com o mesmo o trejeito do Pablo, com a mesma linguagem, com a mesma forma. Beleza, para quem começou, para quem tá acompanhando, admira a pessoa, eu admiro ele é um cara realmente com um resultado incrível. Mas, cara, tem um monte de gente habitolado que tá virando tipo a igreja do Edir Macedo, que as pessoas falam e pregam igual o Edir Macedo. E aí tem gente que tá na mesma seita do Pablo lá. Que fala igual, é a mesma linguagem, é a mesma coisa, cara. Se você não tiver autenticidade, você não consegue crescer no digital. É por isso que tem um monte de gente aí que tá travado, porque não é ele na essência. Existe o Júnior aqui e existe quando desliga a câmera. O que conecta não é o que tá aqui agora, é o mesmo cara que quando desliga a câmera continua sendo mesmo essa pessoa. E é o que Ótimo. falta nas pessoas, essa é a essência. Tá ok. Então vamos lá, Júnior, me tira uma dúvida aqui. Eu entendi um pouquinho o que é o Júnior, tô entendendo o que é a missão do Júnior. Eu sei que o Júnior trabalha nas redes sociais também. E nós temos pessoas que nos assistem que ele é advogado, que ele é cristão. Ele, às vezes, ele fala de um assunto assim mais restrito. E qual é a dica que você passa para as pessoas, assim como você falou da sua essência e tal, para o advogado que ele não pode fazer propaganda Certo. do escritório, mas ele quer passar a missão dele. Do evangélico, que ele quer passar uma missão, quer passar uma palavra. Como que ele viraliza? Como que ele passa melhor sua mensagem através das redes sociais? Legal. Primeira coisa que a gente tem que aprender a entender, existe conteúdo de topo de funil e de fundo de funil. E muitas das vezes você não consegue conectar com o seu público porque o nível de retenção ali, se a tua mensagem ela vai viralizar ou não, ela é de 3 segundos. 3 segundos é o tempo que define se a sua mensagem ela vai ter uma escala grande ou pequena. E muitas das vezes a gente quer ser muito técnico, muito formal. Em um conteúdo viral, ele não é um conteúdo formal. Ele não é um conteúdo didático, ele é um conteúdo rápido. É assim, ó, é chave, é uma pílula, é uma receita, é mensagem de impacto. Esses 3 primeiros segundos ele vai definir se o seu vídeo vai viralizar ou não. Então, como é que eu faço isso? Ele tem que ser assim, ei! Prendeu a atenção da pessoa, é um vídeo, chamei, eu impactei a pessoa. E a pessoa, o que é isso? Peraí. Aí ela vai, prendi a atenção dela. Aí vem um conteúdo mais assertivo, que é o gancho. Você tem várias formas de gancho. Tem aqueles vídeos que a pessoa tá passando uma informação, ela tá com uma jarra do lado, tá enchendo um copo de água. E a pessoa fica presa ali, porque ela tá vendo que a pessoa tá ali fazendo algo comum, mas ela tá passando uma mensagem. É ter gancho. Esses 3 primeiros segundos é o que define se a sua mensagem vai viralizar ou não. Então não adianta ser muito formal. Eu acredito que para viralização, para aumento de engajamento de pessoas, é pegar conteúdos rápidos e que chama atenção. Que nem agora que eu fiz, ué! E as pessoas se prendem. Legal, você falando isso, Júnior, por que eu tô te perguntando? Porque você é um cara que entende muito de redes sociais, você me deu algumas dicas também, estou até mudando o título dos meus vídeos, mudando a forma. Então, o que você falou me lembra o prefeito de Sorocaba, o Manga. Ele Isso. começa assim, contra-intuitivo, gritando. Então, é essa a forma que eu posso estar Isso, chamando a você atenção. tem que chamar a atenção. Na verdade, isso tá no livro, né, 48, Lei do Poder, tô começando a ler agora, mas o que me chamou a atenção foi: chame a atenção a qualquer custo. Então, assim, a qualquer custo depende até onde ao lado moral. Imoral eu não concordo. Uhum. Mas chamar de uma maneira assim, tipo, eu acabei de dar um ei, chamei a atenção, uma forma diferente, um grito, uma voz mais elevada, pôr mais energia, aí a gente consegue chamar mais atenção. Porque se você entra num vídeo, 3 segundos, a pessoa fala: olá, gente, tudo bem? A pessoa já tá, ixi, não quer nem ouvir. Já passa e arrasta pra cima. Entendeu? Então você tem que ter. Escolhe o chat GPT aí, pesquisa me dê baseado na minha mensagem. Você bota o que você gosta de entregar, ganchos fortes de atenção para os primeiros 3 segundos. Ele vai te dar toda a relação lá e você vai fazer. Então, hoje a inteligência artificial está aí para a gente poder acelerar e chamar mais a atenção das pessoas, né? Que é o conteúdo de topo de funil, é um conteúdo que vai, é emoção, tem que ser emocional.
entendeu? Então pega o que está mais viral. Hoje nós estamos falando, já está sendo, Bebê Reborn é um assunto viral, o The King, The Power, The Man, aí é um conteúdo viral. Terceiro, outro tipo de assunto que a gente pode mencionar aqui é da Virgínia, da separação da Virgínia. Então a gente tem que estar atenado nas coisas que estão, nos assuntos que estão virais, e a gente usar esses conteúdos para atrair e coligar com aquilo que nós falamos. Entende? Legal, E aí entendi. você consegue linkar. A pessoa vem pela Virgínia, mas ela não veio pela Virgínia. Aí você pode falar sobre a comunicação que a Virgínia tem e implementar naquilo que você entrega. Você pode pegar o The King, The Power, The Mind, The Mand, aí que ele fala, e você atrai a atenção deles porque é um vídeo que está chamando muita atenção, e através desse conteúdo você prende e entrega. Ó, aí você acabou de fazer uma coisa muito legal. Você mencionou o Miguel e falou as formas que ele, mesmo muitas das vezes ele sendo uma pessoa que fala algumas baboseiras ou não, mas ele chamou a atenção. Ele fala com convicção, ele não tem postura errada, a fala dele, né? Então você consegue pegar, abordar esses pontos e implementar naquilo que você entrega. E aí chama a atenção e depois você entrega o seu conteúdo. Legal, bacana, tá vendo, pessoal? Aprendemos mais uma aqui. Isso aí. Júnior, nós estamos aqui, já fiz algumas perguntas. Me diga aqui, qual pergunta que eu não te fiz ainda você gostaria que eu tivesse feito? Bom, eu acho que o que mais que uma pergunta que poderia me chamar a atenção seria voltado a crescimento espiritual. Legal. Acho Fala que um pouquinho então. Eu acho que correlacionado a um crescimento espiritual, as pessoas hoje elas estão se afastando muito de Deus. Hoje você não vê pessoas aí fora abrindo oportunidades, incentivando com que essas pessoas cresçam e que elas podem também estar num palco ou pregando, principalmente no contexto religioso, né? Hoje tem muita gente, a gente vai olhar para as redes sociais hoje, você vai ver muita gente blasfemando. Inclusive eu fui num evento e as pessoas zombando, fazendo, tipo assim, as pessoas estão chamando mais atenção hoje nas redes sociais, zombando da fé, imitando o profeta que é charlatão, imitando pessoas. E hoje o contexto religioso virou uma zombaria, virou um circo. E isso entristece muito, porque um ímpio que não conhece a palavra, ele nunca vai querer esse Jesus, ele nunca vai querer caminhar com essas pessoas. E hoje o movimento Next Level, que é o que eu faço, que é o movimento do próximo nível, é pegar aquele cara que acha que ele é incapaz, que ele não consegue, e trazer ele para perto e falar, cara, eu também consigo. Mas ele entender que não é o Júnior, mas entender que é Cristo que faz através da minha vida, e incentivar essas pessoas a também se posicionarem. Levar essas pessoas para elas entenderem que a fórmula que elas estão buscando aí fora, que estão vendendo de 10, 20, 30 mil, é só uma intimidade com Deus. É só ter mais tempo com Ele. A gente está tão é, é, cheio, atarefado de coisas, que a gente não consegue entender que o nosso tempo mais precioso, que deveríamos estar usufruindo, gastando, era com Ele. E não em uma receita infalível de como ficar rico em 10 dias. É o que as pessoas estão vendendo aí fora do contexto religioso, que elas estão fechando porta para as pessoas. Antigamente eu ainda cresci. O pastor que me ganhou, que me fez voltar para Jesus, eu me lembro que mesmo eu não tinha teologia, eu não tinha conhecimento bíblico, ele só me incentivou, e eu comecei a ler, memorizar alguns versículos, e ele falou, eu vou te dar uma oportunidade para você falar lá no domingo, você está pronto? Cara, aquilo ali me incentivou a ler mais a palavra, aquilo ali me incentivou a querer buscar mais a Deus, aquilo ali me incentivou a querer caminhar mais na presença, e hoje no contexto religioso a gente não vê mais isso, tanto no mundo religioso quanto fora. As pessoas elas só querem dar vez para as pessoas que já estão prontas e não querem investir naqueles que estão começando. Não querem incentivar essas pessoas a começarem também. E é isso que é o Júnior que quer fazer. É trazer, dar a oportunidade para essas pessoas, cara, que estão precisando. Qual que é o nome Oportunidade do de seu se movimento? posicionar. Vamos lá. Qual que é o nome do seu movimento? Next Level, o Legal, então, próximo nível. legal. Você falou o nome rápido, então eu gosto de marcar Sim, bem. Então o nome do movimento é? Next Level. E o que que é este movimento direitinho? Resume ele aqui pra gente. Resumir o movimento, ele é a gente desperta, ativa e perpetua a mensagem dela na internet. Né? Como isso? Através Como? dos vídeos e através da escrita de livro. Nós vamos nos tornar o maior movimento de lançamento de escritores do país. Essa é a ideia do movimento Next Level. Que É legal. fazer as pessoas que estão nos assistindo agora e falar assim, cara, eu quero lançar um livro através desse movimento também. E aí vem vários outros desafios, vai ter afiliado, vai ter placa de reconhecimento para os escritores que vão ter mais de
15, 20 mil em faturamento, nós vamos reconhecer nos nossos eventos eles com um número de vendas. Então, a ideia é reconhecer essas pessoas que elas também podem, que através da mensagem que elas carregam, elas podem monetizar, que é o melhor. Legal, então vamos lá. Digamos que hoje ele tá quietinho aqui. O pessoal que segue a gente já sabe que eu tenho um cara ali atrás das câmeras, que é o meu amigo Andres. O Andres, ele fala sempre, hoje ele tá meio quieto. Mas digamos que o Andres ali vai escrever um livro. Ô, Andres, você gosta de ler? Sim? E que tipo de leitura você faz? Bíblia, ó, legal. Aproveitando uma vez, teve uma pessoa que foi trabalhar comigo e a pessoa não sabia ler. E eu precisava que a pessoa ali lesse uma situação, a pessoa não sabia ler. E aí eu descobri na hora. E aí eu falei, vixe, precisava que ela escrevesse. E eu falei assim, com todo respeito, você gosta de ler? A pessoa falou, lógico, eu já li vários livros. Aí eu falei, então me fala um escritor. Aí ele falou, tem um monte. Falei, um livro que você leu? Um monte. Não falou. Então o Andres já logo foi ligeiro, já falou a Bíblia. Digamos que o Andres vai resolver, ele viu, foi no seu evento e ele quer escrever um livro. Então como é que é assim? Ele vai chegar em você e falar, olha, quero escrever um livro. E aí como é que vocês ajudam ele? Nós abrimos uma turma, no caso, a gente faz todo o processo de extração do conteúdo dele. A gente faz ele entender que muitas das vezes a pessoa acha que é muito complexo essa questão de escrever um livro. As pessoas elas ainda estão muito voltadas àquela época de escrever mesmo, né? No Uhum. papel, né? Como se tivesse um escriba, eu tenho que escrever tudo. Não, hoje você tem tecnologia ao seu favor. Dependendo se você já tiver o livro pronto, a gente consegue dar andamento. Mas se não, a gente faz todo o processo de extração. A gente faz uma análise com você, pesquisa você por inteiro, para a gente criar os tópicos, dar o nome para o título do livro, a gente faz toda essa estrutura. E você só precisa só conversar e a gente faz toda essa extração com você. O livro fica pronto e a gente vai para o processo de edição do livro, até a publicação e lançar no nosso evento. A ideia do nosso lançamento é que é o evento de abertura, que nem o caso vai ser dia 7 agora. A gente vai fazer a dinâmica toda para você entender que você carrega uma mensagem e aí nós vamos abrir para quem quer caminhar conosco e vir no próximo evento está em cima do palco, sendo lançado por nós, com seu livro pronto e você em cima do palco contando a sua história. Show. Então você que quer lançar o seu livro dia 7 agora, já é o quê? Sábado que vem? Não é lançar, é É participar para participar, poder perdão, querer participar do lançar isso. evento é sábado agora? Isso, dia 7 de junho agora. Isso mesmo, e olha que bacana. Que horas que vai ser? Às 8h30 da manhã e vai até umas 19h30, 8 horas. É um dia inteiro. É uma imersão completa, gente. Não perca. Bacana. Pessoal, e olha só. Então, mas você quer saber um pouquinho mais? Antes, dá uma parada aí. Ó, tá vendo esse botão aqui embaixo? Eu quero que você curte, comenta, compartilha para que o nosso podcast possa chegar para muito mais pessoas. Então é isso aí. Olha, Júnior, tá legal a nossa conversa, mas eu quero que você explique aí um pouquinho mais pra gente. Então, o que é este evento, esse grande evento? Os nossos amigos estão assistindo nessa quinta-feira. Então dá tempo ainda dele se inscrever, dá tempo dele entender um pouquinho melhor, entra Com nas suas redes certeza. sociais, como é que funciona? O valor da semente, se você quiser, que tá vendo esse vídeo agora, é apenas R$ 97, já está incluso o coffee break que vai ter para você comer no dia do evento. Então, vai ser uma imersão completa, vai ter vários outros palestrantes, não vai só estar eu. Vai dar para você fazer muito network lá, conectar com pessoas verdadeiras e que vão te levar de fato para um próximo nível. E aí, no final, você toma a decisão se você quer caminhar com a gente, escrever o seu livro, é uma decisão sua. Mas eu deixo o convite para você vir aqui com a gente e participar desse evento no sábado. Que legal, pessoal. Então já sabe. E onde que vai ser o evento? Vai ser em Alphaville, vai ser lá no Green Valley, eu me esqueci agora o nome lá do endereço do espaço, mas é no Green Valley, ali em Alphaville mesmo. Show de bola. Então, ó, pessoal, ele se esqueceu agora, mas você pode perguntar aqui que ele vai acompanhar lá e vai responder também, tá bom? Aqui só perguntar. Então vamos lá. Ou manda mensagem pro SIC depois que ele passa o endereço. Com certeza, manda aqui que a gente envia pra você. Então vamos lá, Júnior, eu entendi um pouquinho quem é o Júnior. Eu entendi um pouquinho, eu quero que você fale um pouco mais também da sua empresa aqui. Então, quem precisa trabalhar com redes sociais, quer entender um pouquinho mais, ele te procura, o que que você faz lá na sua empresa? Legal. Hoje nós atendemos empresas que têm criativos como esse aqui, ó, que tem que ter o design, ó, que pegam para quem tem podcast, para quem faz eventos, para painel de LED, para igrejas, para empresas que precisam, principalmente as igrejas hoje que tem painel de LED, né? A gente faz para quem transmite ao vivo, a gente faz a thumbnail, feed do Facebook já, do Instagram, Story. Deixa eu entender um Então, negócio aqui, todo Júnior. criativo para essas plataformas, nós criamos a identidade visual da empresa. Legal, mas vamos lá. Embora eu estou nas redes sociais, mas estou entrando nas redes sociais agora. Então, quando você falou thumb, o quê? Thumbnail, que é Ah, a então. capa do
do vídeo do que vai pro YouTube. Legal, é isso que eu quero entender, porque pra mim eu ia pedir 2 sem cebola, tem com qualquer tipo, eu pensei que era algo de comer, pô. Então vamos lá. Então eu que estou nas redes sociais, então eu preciso dessa thumb o quê? Thumbnail, que é o quê, Ah, né? Tem que, ó, o seu YouTube ele tem que ter uma capa, né? Tem que ter identidade visual. Hoje a internet é a vitrine dos nossos negócios. hum, Então, se a gente não tiver uma comunicação fixa, uma imagem boa, de qualidade, a gente acaba não passando essa credibilidade para o possível cliente. Então, o que que a Grow Company faz? A gente melhora a identidade visual do seu negócio na internet. Que é o quê? Ter uma capa para o seu quando você vai postar um evento, né? Vamos dar exemplo. Você precisa de uma identidade visual do evento, uma identidade que passe a autoridade. Que se também você fizer de qualquer jeito, não passa e não vende a imagem que você queria vender. Então a gente faz toda essa mudança, né, através de Photoshop, tanto também nas edições de vídeos, que nós criamos a sua identidade visual na internet. A ideia é essa mudança. legal, então vamos lá. Dentro do seu conhecimento, você tem certeza que as pessoas se inspiram em você? Nós temos uma pessoa que está na casa dela agora, ela está apenas com o celular na mão e ela quer passar a sua mensagem e até agora não tinha coragem. Ele é um cristão, um evangélico, ou ele tem a sua mensagem para passar. O celular dele ali, ele não sabe nem mexer com o Instagram direito. Se você fosse começar, o que que você faria com o conhecimento que você tem? O que você passa para o nosso amigo? O que que ele A faz? primeira coisa que eu faria, né, era se ele pelo menos começar a estudar um pouco, aprender pelo menos noção básica no Canva, dá para aprender a mexer lá numa versão gratuita, estudar um pouco alguns vídeos sobre identidade visual ali para melhorar as postagens e edições simples de vídeo, né? Porque aí você mesmo aprendendo essas duas coisas, você já diminui um custo grandioso com suas edições de vídeo e com as publicações que você for fazer. Então você já consegue já melhorar a forma que as pessoas te veem. Então, muitas das vezes, né, eu passei até uma situação bem no início, porque eu passava uma impressão muito forte, né, por conta da qualidade dos meus criativos, e ao ponto da pessoa ela já me comprar sem eu ainda ter o resultado, mas só pela qualidade da minha postagem. Então, muitas das vezes, não é que eu estou incentivando você a não ser, não ter, agora eu tô mudando agora o contexto. Parecer que tem sem ter, né? Eu tô falando aqui para você que como é importante a forma que as pessoas te veem. Então, se você tá num podcast, se você tá criando conteúdo, quem é visto vai ser lembrado. Essa é a ideia. Então, como que você quer ser lembrado? Como alguém que nem a gente falou aqui, alguém que passa uma mensagem errada, ou uma pessoa que passa uma mensagem coerente e concreta. Da pessoa bater o olho e falar, eu quero isso. É isso. A identidade visual hoje tudo se movimenta audiovisual. Se nós estamos com uma câmera boa, com uma imagem boa, a gente consegue vender mais do que aquele que está com um celular, uma câmera inferior à nossa. Então, quanto melhor for a minha comunicação, que a comunicação é como eu estou vestido, como eu falo, com a qualidade do microfone, tem todo um contexto aqui para que a gente possa Hum. passar essa mensagem. Então, hoje, o que vale é o que as pessoas estão assistindo aqui. A imagem, a pessoa compra a imagem, Isso. então, primeira imagem. É isso aí, e dentro do que você falou, me lembra até uma frase uma vez, eu tinha um amigo pastor, e ele estava falando para alguns jovens assim, você quer ser pastor? Jovens, eu quero, que quando for pastor, você é isso, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Ele falou assim, então quando você for, não vai chegar. Primeiro você se comporta como tal, e aí quando você for, já será consequência. Eu costumo sempre falar para as pessoas, você quer falar em público, você pode estar todo destruído por dentro, mas se comporta como um líder de fato. E aí as pessoas vão ver você como líder. Né? Tem pessoas que falam, não, quando eu começar a falar, eu vou me posicionar assim. Não, quando você começar a falar, você já perdeu a atenção do público. Então se posicione como um líder antes. Legal. Júnior, eu vejo que você tem o desejo de sempre estar falando da palavra. Nós já estamos já para a reta final aqui do nosso podcast. Como que a pessoa chega nas suas redes sociais? O que que você passa nas suas redes sociais? Qual é a mensagem do Júnior nas redes sociais? E como que eu acho o Júnior? Você vai primeiro pesquisar lá Júnior Bessa Oficial, Bessa com B e SSA. Você vai acompanhar lá nossas redes sociais. A minha missão nas redes sociais é levar Jesus. Pronto. Acho que eu demorei muito para ser bem mais claro com isso. A gente faz negócio, a gente está em eventos, movimenta as coisas, mas o intuito de tudo é transformar vidas através da palavra, através de um conteúdo cristão. E é o que está faltando para a nossa geração mesmo hoje. São pessoas que estão posicionadas,
que são verdadeiras, que são autênticas, e é isso que nós estamos em busca, pessoas com essa característica, pessoas que sabem que carrega algo e que precisa ser exposto. Então hoje, dentro do movimento lá que eu faço, né, hoje nós temos aí para mais de 15 empresas que vão estar lá dentro do movimento Next Level que estão apoiando eles. Então, a minha missão, me apoiando, apoiando o movimento. Então, a minha missão é fazer com que essas empresas prosperem. Porque se o evento está acontecendo é porque essas empresas estão me patrocinando. Então, eles acreditaram no movimento e hoje nós juntos, né, caminhamos juntos para quê? Para aumentar a relevância. Vai ter um churrasco de negócio, inclusive, se você quiser participar, a gente vai abrir, vai passar a data. Então, assim, é a experiência. As pessoas, elas querem te acompanhar, mas elas querem caminhar contigo. Elas querem ter a experiência. Então, aí não basta ser só uma pessoa que só aparece na internet e some. Mas as pessoas têm que caminhar com você. É isso que eu faço através das redes sociais. Não só ver o Júnior, mas eu também te dou a vez também. Eu também te dou acesso para você caminhar junto. É isso que falta. Ótimo. Beleza. Júnior, foi muito bom estar esse tempo com você. Já estamos batendo quase 1 hora já aqui conversando. Foi muito bom, passou rápido. Eu queria que você veio, falou quem é o Júnior. Eu queria que você falasse um pouco mais do seu evento, porque é um evento muito importante, muito bacana. Você levando a palavra de Deus, que é muito importante também. Você falou um pouco da sua empresa, mas vamos lá. O que que você não falou ainda e você gostaria de falar? Bom, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Se você que é cristão, você que ama a palavra, você que carrega algo no seu coração e talvez você tá se sentindo bloqueado, sabe? Sem vontade, sem força de criar conteúdo. Cola com alguém que tá fazendo. É isso que eu queria dar esse recado. Hoje eu tenho um amigo que a gente fica desafiando um ao outro. Tipo, ó, hoje eu vou postar 3 vídeos, você tem que postar 3, no mínimo. A gente cria desafio entre a gente da gente não deixar parar. Por quê? Porque se você acaba entrando na rotina, você acaba esquecendo, você deixa de produzir. Às vezes, se você vai olhar pela métrica, não vai entregar a quantidade de vídeo que você espera, né? E isso te trava às vezes. Então, caminha com quem tá fazendo, cara. Caminha com quem te dá a oportunidade. Entra no desafio. Não vou ter que postar todo dia agora. Entra e se desafia. Não se permitir entrar no comodismo. Eu tô no desafio desse evento, cara. Tá assim, é desgastante, é desafiador, é correr para pagar custo, é correr para isso, é ir atrás de tantas coisas, mas no final são as vidas que importam. Então, se tem vidas no final sendo restauradas, é isso que é o que me move, sabe? Então, eu acho que essa que é a mensagem que eu queria deixar, porque imagina, eu estava até pensando esses dias sobre no contexto de José, né? Deus, quando ele chama alguém, ele não promete que ele vai entregar a riqueza. Deus deu um sonho para José só. Mas o caminhar com José não pediu para ser governador. Você está entendendo? José não pediu para chegar no governo. Davi não pediu para ser rei. Você não vai ver nenhum cara na Bíblia pedindo para algo. E Deus dá o cargo para ele. Por quê? Porque ele conhece o coração. E o que está faltando às pessoas? Hoje as pessoas estão buscando o reino pelo que ele pode dar e não pelo que ele é. As pessoas hoje elas estão falando de Deus sem ter intimidade com Deus. É porque sabe que esse tipo de conteúdo é viral. Porque sabe que é mais que falar de Deus, falar da fé é mais fácil para manipular e vender no final. Então eu digo hoje, uma coisa é eu dizer que eu conheço o SIC, outra coisa é eu ser íntimo do SIC, entrar na casa dele e eu ter liberdade de abrir a geladeira da casa dele. É assim com Cristo. Tem muita gente falando de Jesus, mas não tem intimidade com ele. Não caminha, não tem aliança com ele. Usa o nome dele para vender um curso no final, uma mentoria, mas está longe de ter uma vida íntima com Deus. Tá traindo mulher, tá em adultério, tá fazendo tudo errado, tá aceitando dinheiro de propina. Então, cara, não adianta as pessoas sentem. Eu nos meus eventos, cara, você vai ver sábado lá. No meu evento eu falo assim, não adianta eu querer te forçar a acreditar em mim. É você que sente. Se eu estiver mentindo, você vai sentir que eu estou mentindo. Então, a minha comunicação ela tem que ser verdadeira. Eu digo assim, eu vendo, o que eu amo vender. O que você coloca na minha mão, eu vendo. Aprendi que venda, não importa se eu vendo um copo, se eu vendo água, se eu vendo uma caneta, tudo é venda. Então, se eu vendo, eu aprendi que eu sou bom em vender. Não importa o que você colocar na minha mão, eu vendo. Porém, a única coisa que eu tenho que zelar, que eu tenho que vender e nunca deixar de vender, é a verdade. Isso que é o diferencial. Show, pessoal. Nossa, foi bem bacana. Júnior, então muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui no nosso podcast, tá? Toda quinta-feira,
às 19 horas. Nós temos lá vários entrevistados. Como eu disse para você, já veio jornalistas, várias pessoas, e foi um prazer, uma bênção ter você aqui com a gente. Você que nos assistiu até agora, você veio aqui através do nosso podcast, ou está pela primeira vez, você segue o Júnior. Segue, dá um curtir aqui, comenta, até mesmo para que você gostou desse vídeo, comenta ali para que o YouTube venha entregar para muito mais pessoas, tá bom? E olha, para encerrar aqui, eu não costumo dar uma palavra não, mas eu vou falar uma coisa bem bacana aqui para vocês. Vou pegar até o copo do Júnior como exemplo aqui, tá? Esses dias, você que está me assistindo, esses dias eu aprendi uma coisa e vou compartilhar com vocês. Você pode estar nesse momento passando um problema muito grande, a luta não está fácil, mas o tempo, tanto para você quanto para os outros, ele também vai passar. Mas quando você deixa o problema ser maior do que você e você se cala, o tempo vai passar para você e você vai ficar parado. E para o outro do seu lado, sabe por que, que ele prospera, por que ele cresce, porque ele atinge o objetivo dele? Porque mesmo diante de todos os problemas, ele não se cala, ele continua falando, continua lutando e vence. O tempo passa para os dois, mas eu quero te perguntar, daqui a um tempo, aonde você vai estar? Então destrave a voz, fale, abre a boca. O problema pode ser grande, mas seu Deus é maior ainda. Então, pessoal, fale, vamos pra frente, Uau, tamo né? junto, Tamo junto. gratidão, meu irmão. Obrigado, tá, Júnior? Tamo junto. O tempo passa para todos, como vai passar para você? Pessoal, vamos encerrando aqui. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E como eu sempre digo, vem comigo!